Mais uma live do Instituto Olhos da Almaçã, em parceria com os Jungianos de Brasília. E o tema de hoje nós vamos estar falando sobre tratamento à distância, psicoterapia online. E nessa live vou estar eu, um dos idealizadores do curso, junto com o professor Deró. Na verdade, esse curso foi idealizado em outubro de 2019. Era o nosso quarto curso principal, Então, convidar o professor Deró para entrar nessa live comigo. Tá? Ele deve estar entrando aqui há alguns instantes conosco. Tá? E de cara, falar para os alunos, infelizmente, não é todas as lives desse curso que vão ser gravadas. A gente consegue gravar algumas, outras a gente não consegue. Infelizmente, a tecnologia às vezes tem desses problemas, Mas eu gosto muito de frisar sempre, quando eu vou falar de atendimento à distância, que isso desde que iniciou a psicanálise, isso existe. A gente lendo as cartas do Jung, as cartas do Freud, os 3 volumes das cartas do Jung, a quantidade de aconselhamentos à distância desenvolvidas pelo Jung, e mesmo por Freud. E na verdade, se a gente for olhar a história da psicanálise como um todo, os primeiros 40 pesquisadores que se agregaram para formar a psicanálise, cada um morava num canto da Europa. Um na Inglaterra, outro na Alemanha, outro na França, outro na Suíça, Áustria. E como é que esse pessoal não tinha contato? Principalmente por carta. A gente está falando de uma época que quem tinha telefone era bilionário. O telefone era um evento máximo de governos, Tá? Então o cidadão comum não tinha muito acesso ainda ao telefone, Depois, com a década de 30, a década de 40, o telefone começou a acontecer. E nós temos, várias expertises e vários know-hows aí que a gente agregou nesse curso. Como, por exemplo, o trabalho à distância desenvolvido por telefone do CVV, que já completou no Brasil mais de 60 anos. E eles prestam um excelente serviço de atenção primária à saúde. Tá? Então, quando as pessoas começam a questionar, mas será que a psicoterapia à distância funciona? Funciona muito bem, tá? Temos alguns probleminhas com relação ao setting, com relação à empatia, o desenvolvimento de um olhar clínico um pouco mais apurado, Mas a técnica, ela pode ser muito bem repassada para atendimento à distância. Eu, particularmente, já atendo à distância há vários anos, como eu sou colunista de revista, escrevo artigos para jornal, fiquei 12 anos no Diário da Manhã, praticamente 6 anos no Portal Café Brasil, em São Paulo, e várias outras revistas nacionais e internacionais, eu sempre tive demandas que me procuravam pacientes de fora. Eu escrevi uma vez um artigo sobre insônia, pacientes da Alemanha que falam português eram atrás de mim, falam: Jorge, pode me auxiliar, pode me orientar? E eu falo que a grande vantagem do trabalho à distância é isso aqui que eu estou vivendo agora. Estou eu aqui, recluso, em Pirinópolis. Olha a vista aqui no fundo, que tragédia, Coisa chata, meu Deus do céu. Deró? Ainda não entrou. Tá? Estou eu aqui, em Pirinópolis, E falando com vocês em vários cantos do Brasil, Nós temos alunos hoje, em vários pontos da nossa cultura, Tá? Jéssica, eu vou pedir para você só um minutinho, gente, para a gente poder abrir para o professor Deró, tá? E enquanto a Jéssica vai me ajudando aqui, eu vou falando com vocês da importância desse trabalho. Só que eu vejo que hoje, no meio da psicoterapia, no meio mesmo da medicina, a telemedicina no Brasil está extremamente atrasada, Por mais que a gente possa criticar o governo chinês, eles estão pelo menos 50 anos na nossa frente com a telemedicina. Tá? E por isso que o número de casos na China ficou reduzido. E hoje nós estamos tendo, tanto no ambiente educacional, que acho que a grande crise vai ser agora na área da educação, principalmente fundamental, onde os professores vão ter que fazer todo um trabalho na sociedade de adaptação do processo de ensino-aprendizagem para o conceito de aprendizagem à distância. No ensino médio, muita gente já conseguiu adaptar,
Ensino superior, nós vamos ter que também, muitas instituições, as universidades federais, forçosamente vão ter que adaptar, tá? E, na verdade, bem-vindos à era da tecnologia, né? A pandemia está fazendo a gente namorar tecnologia como a gente nunca namorou. Eu mesmo, quando que eu pensei que eu ia virar youtuber, fazer live, né? Isso é uma coisa que para mim era meio muito longe, muito distante, né? E de repente estou eu aqui fazendo todo esse processo com vocês, né? Muito focado, inclusive podendo orientar as pessoas que estão, né, tantos inscritos, né, nos nossos cursos, né, de tratamento à distância, quanto a turma que está na clínica social com enormes dificuldades para fazer o atendimento à distância. E, na verdade, eu falo que esse conceito de tratamento à distância hoje é vital, tá? Mais do que nunca nós precisamos dele. Por quê? Nós temos colegas, e eu tenho passado essa situação. Eu estou com uma equipe de saúde lá do Rio de Janeiro, que eu estou acompanhando eles estão na linha de frente mesmo do atendimento, né? E a distância, galera, além de ser uma tendência que não volta para trás, né, uma necessidade concreta da sociedade, eu vejo que é a inserção da psicologia junto à tecnologia. Vai ser muito legal a gente ter nosso consultório, manter os atendimentos presenciais, mas eu particularmente acredito que daqui para frente o cenário vai ser híbrido. E ou o profissional se adapta ou ele fica fora do mercado. Eu tenho batido muito nessa tecla que o processo à distância é uma questão de efeito pós-pandemia, né, que pelos estudos científicos que a gente está acompanhando, vão perdurar aí até 2015, 2016, né? Não estou falando que vamos ter uma crise de saúde até lá, estou falando do efeito pós-pandemia. E a profissional vai ter um tempinho muito bom aí para se adaptar, porque é imperioso que a gente se adapte ao uso da tecnologia. Deró, você está aqui? Ainda não. Você achou o contato dele? Ele tinha passado no... Sim. Estamos aguardando o professor Deró entrar, tá? Bom, vou continuar falando aqui. O nosso combinado era eu falar mais ou menos 20 minutos, o professor Deró falar mais 20 minutos. Se você que estiver em casa e quiser mandar perguntas, pode mandar, né? O nosso curso ele foi idealizado para ser feito de uma forma meio que subsidiada, né? Praticamente a gente cobrou única e exclusivamente, né, o custo do curso, né? Porque nós gastamos aí 2 meses pensando já nesse curso. Foi um projeto já que estava sendo idealizado, que nem eu falei para vocês, em 2019, em outubro, né, quando nós efetivamos a parceria dos Jungianos de Brasília com o Instituto Olhos da Maçã, nós idealizamos 8 cursos que iam ser ministrados ao longo de todo o ano, né? Só que o que aconteceu? Pelo efeito pandemia, a gente puxou esse curso, que era para ser ministrado em maio, para fevereiro. Né? Então foi um curso importante, né? Fez a gente correr um pouco com as coisas, e na verdade eu sempre falo para todo mundo, nós estamos tendo que inventar a nossa profissão a toque de caixa. Porque não tinha um manual de como fazer, o que fazer. Eu, Deró, professor Guilherme, vários outros colegas, aí a gente gastou horas e horas, né? As primeiras semanas até perdendo noite de sono, falando, pô, e aí, né? Como é que vai ser, né? Até porque lá no Instituto Olhos da Maçã nós tivemos que adaptar 3 cursos para EAD em 15 dias, né? Você imagina a loucura, né? E muita gente, é interessante que quando você fala de inovação, de tecnologia, de criatividade, a galera dá um pulo, porque todos os mecanismos de defesa aparecem, né? As resistências, né? Não vou entrar nisso, não vou mexer com isso. Eu vi muito psicanalista falando, olha, não vou trabalhar não, só volto a trabalhar quando a pandemia passar. Desculpa, gente. O que particularmente eu acho uma pena, independente de abordagem, eu falo que a psicologia ela não pode ficar fora da ciência. A psicologia ela tem que ser um braço da ciência. Então todas as inovações tecnológicas, querendo conselhos ou não, tá? Nós temos que andar junto com a tecnologia. Então se inventarem uma forma de teleportar, sabe, atendimento online teleportado, nós temos que ser os primeiros a utilizar isso. Tá? E nós temos que fazer muito estudo adaptativo, né, para fazer a coisa acontecer num imperioso, praticamente imediato, né, e não ficar esperando a coisa acontecer. Tá?
Particularmente, quanto mais eu vivo como professor, como pesquisador na área de saúde, né? Eu fui convidado, inclusive, contando um pouco da minha história, né? Quando eu comecei a fazer minha formação de analista, né? Pelo Instituto, né? A IAP, né? Que está vinculado em Brasília, né? Não só eu, mas as turmas que me precederam, a segunda turma e a primeira turma de formação de analistas, nós não tínhamos em Brasília, né? Analistas formados o suficiente para dar supervisão e dar terapia para todo mundo. Então, o que aconteceu nas primeiras turmas? E isso é notório no Brasil. Todo mundo teve que fazer terapia e supervisão à distância. Tá? Todo mundo teve que fazer terapia e supervisão à distância. Fazer análise à distância. Né? Então, a JB já tinha puxado esses meandros, né, antes dos conselhos, né, dos conselhos de psicologia. E eu, particularmente, né, depois de 3 anos de terapia com a doutora Cassi de Alcântara, né, 3 anos fazendo supervisão com o professor Rubens Bragarnish também, né, que manda abraço para os dois, não sei se vocês estão vendo ou não, né, é muito interessante, gente, porque me botou, inclusive, com a importância do tratamento à distância. Tá? Dá para fazer sim, a gente tem que quebrar o preconceito todo, né? Logicamente, eu falo que o atendimento à distância tem algumas dificuldades básicas, né? Primeiro, vencer as resistências que nós temos enquanto profissionais de usar a tecnologia. Tá? Então, tem coisas que eu falo que são imperiosas, né? Você tem que fazer amizade com o celular, com o computador, sim, tá? Parar com essa coisa de eu não vou estudar, de eu não vou mexer com isso, né? Sabe, eu acho que é fundamental hoje o profissional de saúde mais do que nunca está atualizado. E eu gosto de chamar a reflexão, né, a diferença hoje, né? E eu não estou querendo defender nenhum tipo de governo aqui, por gentileza, pessoal. Mas a China deu um espetáculo no processo da Covid na telemedicina. Tá? Eu acho que mais do que nunca são conceitos que a gente tem que abrir a cabeça para poder utilizar. Não interessa ser de esquerda, ser de centro, ser de direita. Né? A tecnologia tem que ser utilizada pela área de saúde mais do que nunca. Né? Até porque, né, eu estou tendo essa experiência pessoalmente, né, que para mim está sendo um desafio, que é atender pessoas que são da equipe de ponta. Né? Eu não tenho como receber na minha clínica, né, um dos médicos-chefe do serviço de pneuma do Agarram. Tá? Porque ele falou, Jorge, não vou te contaminar, não vou, tá? Eu estou de quarentena, estou atendendo pessoas, eu não estou indo nem ver minha família. Tá? E aí você percebe a importância do atendimento à distância, porque nós temos que dar suporte psicológico para essas pessoas. Tá? Aliás, e hoje com o efeito pandemia, né, isso ficou cada vez mais gritante. Né? Eu tive um caso, um dos meus primeiros casos, né, que eu atendi, foi uma médica que era minha paciente em Goiânia, recém-formada em medicina, e ela passou num concurso, né, foi convidada para ser médica numa prefeitura no interior do Amazonas. Falou, Jorge, não tem psicólogo lá, eu não quero parar minha terapia, né? Vamos fazer, né? Então, sabe, eu acho que a demanda social, a demanda do mundo hoje é muito maior, tá, do que, inclusive, as nossas normativas. Eu acho um absurdo hoje o psicólogo, o psicoterapeuta, né, o analista falar, eu estou com dificuldade clínica, sendo que a gente tem uma demanda monstruosa no planeta Terra pedindo ajuda. Tá? O que falta muito é a humildade do profissional, de estudar essas ferramentas, baixar a bola, correr atrás, criar metodologia. Né? Foi por causa disso que eu, o professor Deró, o Guilherme e vários outros colegas, a gente ficou queimando. Deró, tudo bom? Tudo bem, professor? Né? Maravilha. Maravilha estar com você. Opa, igualmente. Maravilha estar com o pessoal aqui, podendo estar dando esse help. Né? E, Deró, as primeiras semanas foram horrorosas, né? A gente gastou, quando começou a pandemia, eu e esse aqui, o Sala, aqui, o senhor Deró, a gente, pai do céu, eu estava dormindo 4, 5 horas por noite, né? Quebrando a cabeça, meu Deus, como é que vai ser agora, o que a gente faz? Né? Porque além dos atendimentos à distância, a clínica social, todos os cursos que a gente faz, né? Transpor tudo para EAD, né? Para quê? Para garantir qualidade de serviço. Que acho que ninguém está aqui para brincar, né? Inclusive as pessoas que estão assistindo, todo mundo aqui é profissional, todo mundo quer,
né, contribuir com a sociedade. Todo mundo tem o que oferecer para a sociedade. E ainda convido todos vocês que estão aqui, antes de eu te passar a palavra, nós estamos retomando a campanha Pela Vida, prevenção do suicídio, né, o Setembro Amarelo 2020, né, através de lives com vários artistas nacionais, né, tanto de Brasília, Goiânia e do cenário Brasil. Tem muito artista graúdo aí que vai entrar na campanha. A incidência de casos de suicídio está aumentando. Transtorno de ansiedade está sendo gigantesco. Profissionais de saúde na linha de frente, né? Técnico de enfermagem que não quer mais entrar no quarto de paciente contaminado, porque ele ganha um salário mínimo. Para que ele vai expor a vida dele com um salário mínimo? As nossas crises da área de saúde que já são seculares, né? Nenhum governo quis melhorar o perfil do profissional de saúde, né? A gente já vem com, aliás, as demandas da educação e da saúde sempre foram as últimas de qualquer governo, né? E aí agora a gente tiver essa crise. Agora, nós temos um papel social a cumprir importantíssimo, né, na época da pandemia, que é orientar os profissionais, acalmar o coração das pessoas que estão em desespero. Demanda, galera, não falta, não falta. A clínica social em Goiânia está lotada, né? Tanto presencial quanto à distância. Né? Em Brasília, imagino também que teve até muita demanda. Como é que está, Deró? Está aparecendo muita demanda? Tem, professor, tem bastante demanda. Alguns colegas estão até de parabéns aí, porque estão se esforçando bastante, pegando muitos casos, né? Os colegas que estão mais disponíveis, e isso está até deixando o grupo um pouco mais tranquilo também, né? Eu não estou precisando forçar as outras pessoas. Uhum. Maravilha, né? Vou passar um pouco a palavra para o Deró, fiz a apresentação inicial. Tem alguma pergunta? Bom, professor, aqui que eu mudei agora, né, o esquema, antes estava direcionado para o celular aí de vocês, era bom dar uma checada aí também. Eu abri agora minha outra linha aqui, pessoal, coloquei no grupo, e se alguém também tiver que mandar alguma pergunta, pode estar mandando, tá? Na minha segunda linha, que é uma linha do Espírito Santo. Eu até, enquanto, né, as perguntas surgem aí, professor, queria aqui fazer uma fala, principalmente da parte que me perguntaram aqui bastante, foi a parte contratual. Né? Foi algo que a gente não deu muita ênfase, né, nessa parte legal do curso, porque a gente imagina que quem faz isso já em consultório também deva fazer no atendimento online. Né? A ideia é fazer tudo o que se faz em consultório espelhado no atendimento online, em termos de contrato, recebimento. Tem colegas que me perguntaram, por exemplo, paga antes ou paga depois? Como é que funciona? A ideia é que se espelhe o modelo que é feito no consultório também, no atendimento online. Se a pessoa recebia antes, então continue recebendo antes. Se a pessoa recebe depois, continue recebendo depois. Se aquilo que está dando certo, a pessoa já está confortável para trabalhar, a gente considera que deva ser repetido também, tá? A questão do contrato, mesma coisa. Na internet, tem vários modelos de contrato psicoterápico, né? E é importante quem não trabalha com contrato e achou que, né, o acordo verbal seria interessante ser feito, é importante que essas pessoas também deem uma olhada nas vantagens que tem o contrato, para, a partir dessa olhada que elas derem no contrato, elas verem que tem algumas vantagens ali. Por exemplo, a forma com que a sessão se desenvolve, e cancelamentos, remarcações. Isso, quando é no presencial, é algo, né, uma função, digamos assim, pedagógica da terapia, né, psicopedagógica. Ela fica mais quente para ser usada. Né? Isso no online já não acontece. Quando a sessão inicia, ela já começando, a gente faz um pequeno aquecimento ali de 5, 10 minutos no máximo, enquanto a pessoa dá aquela acalmada. E nem sempre as pessoas trazem, né, essas questões de marcação, remarcação, ou passam isso para o cliente também no online, como, por exemplo, fazer um checklist e envia para o cliente antes de começar a terapia. Né? Olha, a gente deve fazer isso, não deve fazer isso, qualquer dúvida me pergunta. Então, a vantagem do contrato é que ele pode conter não só as questões específicas da psicoterapia, mas também as questões que envolvem a prática de consultório, como desmarcação, remarcação, ou coisas do tipo, né? Então, aconselho, para quem não trabalha com contrato, que dê aí uma olhadinha nos modelos. É um contrato muito burocrático. E aí prefere um modelo mais leve, que seria talvez um termo de adesão,
né, alguma coisa do tipo, é viável também. Né? Não faz a mesma função, não, mas é menos burocrático e é viável também. Identificação correta do paciente no atendimento online, me perguntaram também. É importante. Aliás, é importante até no consultório, né? Conhecemos casos que, em consultório, a pessoa nunca se identificou. Ela preenche uma ficha, simplesmente dá o nome dela, e aí começa todo o atendimento e fica aquela questão no ar, né? Quem garante que essa pessoa, de fato, é aquela pessoa? Então, se até no atendimento presencial isso às vezes passa, que dirá no online, né? É importante a correta identificação, principalmente nos casos dos colegas psicólogos, né? Já que esse curso não está só direcionado a psicólogos, aqui tem também arteterapeutas, psicoterapeutas e analistas. Então, principalmente o colega psicólogo, que é o colega que emite relatório psicológico, que emite parecer, ou que pode pegar casos que vão parar na justiça, que vão precisar de pareceres. Principalmente nesse caso, é importante a correta identificação do paciente, da paciente em questão. Tá? É muito importante e, às vezes, quando a gente percebe essa falha de identificação, a terapia já correu um monte, e aí só nos resta torcer que aquela pessoa é quem realmente ela diz que é, né? Se a gente não fez a correta identificação no início da terapia. Pedindo o documento para ver, ou pedindo até uma cópia do documento, guardando junto do contrato, quem sabe. Todos esses cuidados são importantes também no atendimento online, repetindo principalmente para os colegas psicólogos, por causa da emissão de documentos. Tá? Já imaginou que situação seria... Pois não, professor? É importante a gente falar para os colegas que eu acho que isso faz parte muito do treinamento inicial para qualquer um que queira trabalhar com psicoterapia ou com atendimento, né? Sim. Porque você pode ter o contato por escrito, o atendimento inicial para 10, 15 minutos no final dessa primeira consulta, para estabelecer, seja um contrato verbal, seja um contrato por escrito, para você dissecar com os pacientes. Eu, por exemplo, raras vezes utilizo contrato, né, por escrito. Mas toda primeira consulta de paciente, eu paro os últimos 20 minutos para explicar como é que vai ser o procedimento de tratamento, quantas sessões, pedindo para o paciente também repetir. Tá? Porque mais do que nunca, né, logicamente, se você tiver que emitir um parecer, a gente está trabalhando com um trabalho de confiança, com garantia de sigilo, com garantia de ética. E o mais importante disso, gente, é que fique muito claro para o paciente como é que tem que ser o procedimento. Tá? Se você deixar nebuloso os procedimentos, né? Olha, minha consulta, por exemplo, eu vou te atender uma vez por semana durante 50 minutos, em horário previamente combinado. Tá? Caso você esteja passando mal, você pode me acionar, né, pelo WhatsApp, né, que eu entre em contato. Sabe, essas pequenas regras, delimitar de uma forma... O mais importante desse processo, pessoal, é estabelecer de uma forma clara os objetivos, os procedimentos, como é que a coisa funciona no ambiente terapêutico. Tá? Eu queria até aproveitar, né? As pessoas também têm muita dificuldade com essa coisa de dinheiro, né? Galera, eu, por exemplo, com os meus pacientes, eu estabeleço duas formas principalmente de pagar. Ou o paciente me paga por sessão ou paga por mês. Eu deixo o paciente também uma vontade com relação a isso. E eu acho que esse contrato comercial, pessoal, a gente não pode deixar nunca de ser profissional. Tá? Se a gente for olhar, né? O pintor de parede que vai na sua casa, ele cobra. E sabe cobrar como ninguém. A prostituta do cabaré cobra. E sabe cobrar como ninguém. A gente não pode ser abaixo dessas profissões. Né? Quem tem dificuldade de cobrar, vai fazer terapia, vai aprender a ser profissional. Tá? Vai fazer supervisão para poder aprender a entrar no campo do profissional. Né? Porque o estabelecimento, né? o acordo, ele tem que ser claro, objetivo. Né? O valor é tanto. Né? E pacientes da comunidade carente não tem. Né? Eu vejo, às vezes, muito aluno com dificuldade de cobrar, na verdade. É a transição do estudante, do estagiário para o profissional. Né? Eu falo, vai negociar. Né? Dentro da clínica social, tem gente que pode pagar R$10 a sessão, 20. Tem gente que não tem condição de pagar. Como é que você vai poder estabelecer isso?
negociando, perguntando para o paciente o quanto que você pode oferecer, tá? O que você pode dar em troca, né? Às vezes o paciente não pode doar dinheiro, mas como acontece muito no instituto, a gente ganha saco de batata, a gente ganha, um paciente arrumou o portão, né? O portão eletrônico lá arrumou, sabe? E é interessante que, por mais que a gente questione até o que isso representa para o paciente, é tão interessante. O senhor que arrumou o portão eletrônico lá, Deró, deixa eu contar essa história. Né? Eu agradeci ele, falei, não, quero pagar o senhor. Eu falei, de jeito nenhum. Minha neta está sendo atendida aqui já tem 6 meses. Vocês salvaram a vida da minha neta. Isso aqui é o mínimo do que eu posso fazer por vocês. Sabe? É tão gostoso perceber que o paciente tem essa gratidão, esse reconhecimento, né? Pelo trabalho profissional desenvolvido. E eu vejo muita gente com dificuldade. Aliás, né, terapeuta tem dó de dinheiro, né, não quer ganhar dinheiro, fica aí num pacto de miséria com a vida, né, não vou cobrar, não, imagina. Né? Isso é engraçado, né, Deró? Inclusive, falando em cobrança, tem duas questões aí que a gente deve lidar. A primeira, as pessoas me perguntam, Deró, como é que faz para a cobrança do atendimento online? É o mesmo valor do serviço da clínica, do presencial? É diferenciado? Bom, não existe uma regra para isso, né? Existem alguns raciocínios, aí a gente deixa aqui o pensamento para cada um com o seu convencimento. Um deles é o básico, minha hora presencial ou online é o mesmo serviço, são as mesmas técnicas que eu aplico, portanto, em tese, um ramo diz que poderia sim ser o mesmo valor. Por outro lado, tem alguns que pensam o contrário, pensam, bom, o meu custo no online é menor porque eu despendo menos recursos de combustível, transporte, consultório, e aí o que essas pessoas pensam é, vou repassar esse custo que eu não tenho para dentro da minha consulta online e acaba baixando um pouco o valor. Então, fica aí esses dois parâmetros, não existe um parâmetro específico, mas fica aí esses dois parâmetros para quem faz o online pensar. A outra questão que me perguntam muito sobre o online é como que funciona o anúncio desse serviço. Bom, por regras específicas, né, do CFP, e lembrando aqui, embora tenhamos aqui várias categorias, né, a qual esse curso é direcionado, mas a gente vai sempre, quando falar em regra, procurar as melhores práticas, e as melhores práticas estão aí dentro do CFP em termos de normatização. Então, eu vou estar sempre falando aqui do CFP. Ou, se tiver outra prática boa, também a gente traz, tá? O que diz o CFP? Diz que não se pode colocar a questão de valores em anúncio. Né? Primeiro a consulta grátis, ou então vem e fazemos desconto. Isso não pode ser tratado em anúncio. O anúncio ele tem que ser sucinto, com o registro da pessoa, né, o número de registro, e aí sim, no privado, conversando no tete-a-tete, aí entra o que o professor Jorge colocou, né, de fazer essas negociações, enfim. Isso é sempre no privado. No público, não pode, até mesmo para evitar aí essa, digamos, a mercantilização do anúncio, né? Ele deve ter cunho técnico humanitário, científico e não mercantil. Então, por isso que os anúncios não podem ser apelativos e envolverem questões de dinheiro. Líder, o pessoal também pergunta muito, e marketing, como é que faz? Galera, marketing da área de saúde nunca pode ser direto. Todo mundo que eu vi que fez marketing direto quebrou a cara. Tá? Então, mostra a qualidade do seu serviço, vai fazer algumas lives, faz alguns pequenos vídeos caseiros falando do seu trabalho, pega um tema técnico que você domina, sabe? Galera, eu falo que artigos, produções acadêmicas, né? E tem um bom networking, né? Tem uma boa relação social. Eu falo que na atualidade tem muita gente preocupada em ter uma grande clientela, mas, pessoal, para quem está começando principalmente, vai devagar, tá? Não bota o carro na frente dos bois. Né? Eu falo muito isso até para a minha equipe, para os novos colaboradores. Atende mais pela comunidade, pela clínica social no começo, você vai ganhar um pouco menos, mas isso vai te dar experiência e segurança. Nós somos reconhecidos a partir da nossa experiência e da nossa segurança. Todo mundo, eu cansei de ver casos, né? Eu tive casos gritantes próximos, inclusive, né? A moça recém-formada, de uma família muito chique, papai não
de psicanálise. Olha que coisa mais chique, Deró, Opa. né? Aquela coisa maravilhosa. Ela gastou para montar o consultório dela em torno de uns 300, 400 mil reais. Pensa que coisa mais chique, né? Só que a criatura não investiu em direito, em terapia, em supervisão, em estudo. Começou do pior jeito, que ela montou uma rede de marketing violenta, tá? E sempre com essa coisa da soberba, né? Essa coisa magnífica, da ostentação, né? Que a sociedade adora. Sabe o resultado disso, Derão? Sim. Ela se queimou no mercado de um jeito tão catastrófico, porque na primeira cagada que ela fez terapêutica, sabe? Aqueles deslizes básicos, né? De falta de experiência de quem está começando, como ela tinha criado uma rede de contatos, um paciente começou a queimar ela para os outros. E virou um efeito cascata, né? É que nem botar no outdoor propaganda num restaurante que a cozinha não está legal. Entende? Comida está ruim, arruma. Se você é dono no estabelecimento comercial, primeiro arruma a qualidade do produto que você está querendo oferecer. Você tendo qualidade, aí você faz o outdoor. Não queira inverter o processo. Eu quero ainda frisar. Gente na sociedade precisando de tratamento, de corte, de profissional, acalme a pessoa. Né? Gente precisando de orientação, não falta. Tá? Então, o que falta muitas vezes é a técnica, é o cuidado, é o zelo. Para cá, professor. O Jorge que travou. Poderoso. Parece que voltou, professor. Está dando umas pequenas travadas aí. Ok, a gente está tentando ver aqui. Infelizmente, pessoal, esse é o grande problema do nosso Brasil varonil, é a telefonia, né? Eu tenho tido problemas horrorosos, né? E isso aí todos nós vamos enfrentar, porque a nossa Anatel, até hoje eu estou querendo entender para que ela serve, né? Porque as empresas de telefonia fazem questão de vender 5% do serviço contratado e a qualidade é péssima, né? Então, a gente não tem conexão estável. Né? Então, você tem que ter muito jogo de cintura, porque tem pacientes que você vai ter 10, 12, 15 interrupções de uma consulta, né? Falando Esse é o nisso, ponto professor, negativo. é até uma parte aqui da minha fala, né, que eu, particularmente, hoje estou trabalhando 100% no online, já quase um ano, né, que eu estou 100% no online, fazendo praticamente anamnese no consultório, depois seguindo com online. Uma das coisas que eu tive que me cercar por conta da telefonia foi exatamente de ter outras linhas. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando com as 4 operadoras principais e tem vez que, igual no início da pandemia, que mesmo com as 4 operadoras, teve sessão de eu pular de uma operadora para outra e ter que finalizar prematuramente uma sessão porque não estava cooperando. Então, é importante que vocês vão trabalhar no online, pensem em redundância. Redundância de operadora, redundância de aparelho de telefone, está trabalhando com um aparelho, mas está com outro aparelho ali do lado, habilitado em outra linha também. Isso tudo, a redundância faz com que vocês tenham menos interrupções. No nosso caso aqui da live é mais complicado, porque até trocar de aparelho derruba todo mundo da linha e volta. Mas no caso de uma sessão, é bem mais fácil trabalhar essa redundância de linha, de aparelho e, digo também, de dispositivo de tecnologia, de software. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo aconselhar é, primeiro, trabalhar no WhatsApp, que é meu carro-chefe de trabalho, é chamada de voz no WhatsApp, e ter o Skype como ferramenta secundária. Né? Raras foram as vezes que eu precisei sair do WhatsApp e ir para o Skype, mas às vezes que eu precisei, o Skype deu suporte. Então, essa redundância é importante para minimizar as interrupções, seja de que tipo for. Né? Eu não sei se vocês vão trabalhar dentro do Wi-Fi também, mas o Wi-Fi mais 1 ou 2 linhas de celular já dá uma certa segurança aí para vocês não perderem a sessão, né? Não perderem o set terapêutico, porque esse rapport é importante de ser mantido, porque se foi uma sessão que deu interrupção e você tem interrupção na sessão seguinte ou talvez na terceira, isso compromete muito a sequência de atendimento. Então, é importante vocês observarem essas redundâncias. As pessoas até me perguntam, mas, Deró, se já é caro um telefone, como é que eu vou comprar 2, 3? Lembra aquele telefone que caiu no chão ano passado, ano retrasado, que está guardado na gaveta? Ele formatado, instalado só o WhatsApp,
ele serve perfeitamente como aparelho 2, né? É um aparelho que não está, às vezes, bonitinho, não é o adequado, mas ele todo formatado aí, mesmo com pouca memória, para aparelho de backup, seria perfeito. Então, é importante vocês terem essas redundâncias e eu já escapei de várias interrupções de atendimento por conta de redundância de linha, de aparelho e de software de conexão. Pode seguir, professor, já já eu entro de novo. Liderar, eu quero falar de uma experiência que eu tive também esses dias. Às vezes não está funcionando pelo WhatsApp, faça a chamada de voz, liga, telefone. Às vezes a ligação telefônica está mais estável do que a chamada via WhatsApp, viu? Sim. E eu vou até, inclusive, tocar nesse assunto também, que na minha apostila eu coloquei, né, que seria, de todas, seria a menos adequada, porém é possível usar desde que se mantenha um nível de comunicação que não seja de temas sigilosos, né? Por quê? O WhatsApp ele tem criptografia de ponta a ponta, né? É uma ferramenta que é confiável em termos de criptografia. As mensagens não ficam armazenadas em nuvem, ao contrário do Telegram. Telegram não aconselha exatamente que as mensagens ficam em nuvem, elas ficam em um servidor, enquanto que no WhatsApp elas só ficam nos celulares que conversaram, né? Então, por esses motivos de criptografia, eu sempre aconselho como ferramenta 1 o WhatsApp, como ferramenta 2, que me perguntaram também, Derol, o Skype é 100% confiável? Não. Quer dizer, nenhum é 100%, né? Mas digamos assim, é 99% confiável? Não. Por quê? Porque o Skype, ele permite que seja feita conversação com o telefone normal. Ele faz chamada de VoIP também. Então, se for entre dois aparelhos que estão usando o Skype, ok. Né? Um computador e um celular, dois celulares, dois computadores, ok. Por quê? Porque aí é criptografado de ponta a ponta. Agora, se um aparelho está usando o Skype e fez uma ligação externa para telefone normal, né, usando o VoIP, aí, nesse caso, não é considerado criptografado. Aí, o que a gente só orienta que faça? Que reduza a questão do que está sendo dito em termos de sigilo. Fale para o paciente, olha, a gente está numa ligação não criptografada, então a gente vai manter aqui uma comunicação que não seja de temas delicados, sigilosos. Vamos evitar, talvez, falar nome de pessoas, endereços, enfim, né, coisas que sejam sensíveis. E era o que se fazia na época da psicoterapia clássica, né, quando Jung, por exemplo, escrevia suas cartas. Ali não era tratado assunto complicado, né, assunto delicado. Esses eram tratados em consultório, mas um assunto num nível mais social, mais leve, a psicoterapia seguia, mas como o meio não era adequado ao sigilo, ficava uma terapia mais leve, né? Seria o caso, professor, né, quando vai usar uma linha aberta, que pode ser feito também, mas que deixe claro com o paciente, ó, lembre que a gente está numa linha não segura, então vamos conversar, fazer a terapia normal, só que evitando entrar em assuntos sensíveis, digamos assim, né? Sendo que, se for um meio criptografado, tem aí toda a garantia de segurança. Falando até nisso, professor, né, em termos de tipo de chamada e tudo mais, tem algo que é interessante citar, que quando, mesmo que se usem meios sigilosos, né, é importante que o cliente seja orientado, né, exatamente nesses 20 minutos aí no final da primeira sessão, de que o celular dele deve ter não só os programas de comunicação instalados, mas deve ter também algum tipo de antivírus instalado, né, para evitar qualquer coisa aí que venha a comprometer o sigilo da comunicação. Desnecessário citar, mas vamos lá. O set, onde o paciente esteja, é importante que também seja preservado. Uma coisa que eu gosto muito de orientar e faz toda a diferença é usar fone de ouvido, seja no computador, seja no celular, as duas pessoas, paciente e terapeuta. Por quê? Isso garante muito não tiver com fone de ouvido, aquilo que eu possa estar falando pode estar sendo escutado por outras pessoas lá de fora da porta, né? E com o fone de ouvido isso não acontece. Da mesma forma, se a pessoa também quiser falar qualquer coisa que detalhes são preciosismos e às vezes fazem toda a diferença. Não sei se já aconteceu com você, está no meio de uma sessão e aí a pessoa fala alguma coisa e a pessoa está ou no viva voz ou numa linha onde tem alguém perto ali, você não está com fone de ouvido. Aí você dá aquela olhada em volta e fala, meu Deus, será que alguém ouviu isso? Então, garantir a qualidade do set terapêutico é super importante.
é algo que o professor bateu bastante na primeira live, é importantíssimo a garantia do sete terapêutico. Não é porque a gente está num ambiente mais descontraído, talvez em casa, eu moro só, eu vou estar em casa. E a gente vai estar fazendo a sessão e fazendo outra coisa, onde o paciente vai estar ouvindo que a gente está fazendo outra coisa. Isso compromete muito a qualidade do SET. O professor bateu bastante nessa tecla na primeira live. E, da mesma forma, também, né? Enfim, você está escutando barulho de panela, de chave, de outras coisas. E isso é bem desagradável. É importante deixar isso claro, né, com o paciente desde o primeiro momento, que aqueles 50 minutos que está dedicado à sessão não é os 50 minutos da sessão com o Deron. É os 50 minutos dedicados à própria pessoa. Então, que ela não se ocupe de outras coisas e que garanta o SET terapêutico utilizando aí o fone de ouvido e estando num local que seja adequado para a terapia. Vamos lá, professor. Eu acho interessante isso tudo que você está falando. Eu, por exemplo, não gosto de fazer atendimento pelo Skype. Por quê? Porque o Skype, normalmente, se você estiver principalmente usando ele no computador, boa parte do que você está conversando fica gravado no histórico do computador. Então, quem utiliza Skype e utiliza no computador, terminou de atender, eu recomendo, vai lá no histórico de conversas, histórico de navegação, nas opções da internet, exclui tudo. Por quê? Se alguém quiser fuçar lá, está tudo ali gravado. Entendeu? Onde, inclusive, muito hacker se aproveita da nossa boa vontade. Então, para você não ter dor de cabeça e responder um processo ético, é melhor ter cautela. O Skype é a última ferramenta que eu utilizo em atendimento à distância. Tá? Principalmente Skype no computador. Lembrando, professor, que qualquer atendimento teclado, né, tem essa característica, né? Nos atendimentos que são teclados, a pessoa tem que preservar o seu celular. Porque exatamente a gente está falando aqui de online, mas lembrando que foi liberado, né, pela Resolução 11 de 2018, qualquer tipo de comunicação, que ela pode ser teclado, ela pode ser e-mail, ela pode ser de várias formas, né? Então, lembrando que, se for o caso de comunicação teclada, o terapeuta tem que estar bem atento aí de estar ou apagando o histórico, né, ou preservando muito bem preservado o seu aparelho, né, para evitar disso cair aí na mão de pessoas, né, que vão fazer outro uso desse. Tanto é que, por causa disso, eu recomendo até para vários colegas aí que o nosso celular profissional é profissional. É instrumento de trabalho. Você tem que ter consciência disso, né? Você pode usar ele para suas atividades cotidianas, mas sempre lembrando, aqui é meu instrumento de trabalho, né? Por quê? Eu acho que você está trabalhando, seu filho vai ficar jogando nele? Não, né? Sabe? É uma questão até de bom senso, né? Você vai usar o mesmo celular que você utiliza para trabalhar, para as amigas ficarem curtindo, sei lá, fazendo selfie na festa? Não, né? Celular de trabalho é celular de trabalho. Se você conseguir separar as coisas, você já consegue fazer uma grande profissionalização na sua vida, tá? Que é onde eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Não, né? Peraí, isso aqui é instrumento de trabalho. O pessoal não andando coisa no meio da cidade, né? Carro de corrida para pista de corrida. É mais ou menos essa ideia, né? Piloto de avião não vai sair querendo pilotar, sei lá, Uber, né? Sabe? A forma de pilotar é diferente. E a gente tem que ter o mesmo cuidado com o nosso celular, tá? Então, o instrumento de trabalho ele tem que ser um pouco blindado, até para evitar essas confusões que o Deró está falando, né? Então, a conversa de paciente, tem que, cuidado com quem você deixa manusear suas coisas. E eu falo que não é diferente, Deró. Eu falo que a prática clínica é assim. Uma carta que um paciente te traz, a gente não tem que ter um arquivo no consultório, né? Com material, o nosso material sigiloso, o Conselho de Psicologia não orienta isso. A gente não tem os relatórios de paciente que a gente é obrigado a fazer, né? Num sistema online não é nem um pouco diferente disso, né? A gente tem que manter a mesma estrutura de trabalho, garantindo o sigilo, garantindo a ética, garantindo a confiabilidade, né? Exato, professor. Lembrando que, por exemplo, não adianta a gente ter instalado, vamos supor que nós tomamos todas as medidas de segurança, né?
formatamos os celulares, colocamos antivírus, instalamos os programas adequados, mas aí esse telefone fica na mão de criança, fica rodando na mão de outras pessoas, onde toda e qualquer informação sigilosa ali possa ser devassada, ou pior, né, fica se utilizando para, no caso de criança que mexe muito com jogos, né, e aí baixa algum jogo com algum tipo de vírus ou algum tipo de trojan, e aí já começa a coisa a complicar, né? Por quê? Porque hackers, se tiverem acesso aos aparelhos, isso fica bem complicado para o profissional que tiver aí, vamos supor, na pior das hipóteses, uma consulta vazada, né? Ou interceptada, gravada, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, de fato, o telefone profissional, ele tem todo um tipo de tratamento, né? Como recurso mesmo, e por menos que se pense, não, é improvável que isso aconteça. Basta acontecer uma vez. Não precisa acontecer duas, para queimar toda uma carreira aí profissional, né, às vezes por inobservância de procedimento. Pessoal, está travando para vocês aí. Se vocês quiserem manifestar aí, porque eu estou vendo algumas mensagens aqui de travamento. Vocês podem falar aí se está ok ou se está travando. Eu tenho aqui a Luciana dizendo que para ela está travando. Deixa eu ver. Escrevam aí, por favor, para a gente ter a noção se está ok para vocês ou se está... Ah, tá. Algumas pessoas estão dizendo que sim, outras que não. Eu suponho, então, que não está na conexão primária esse travamento. Deve estar nas pontas. Então, entrou uma pergunta aqui. Vamos lá? Derota, cortando. Repete, entrou uma pergunta. Frase. Professor, me parece que a sua conexão aí está meio complicada. Eu posso estar enviando alguma pergunta pelo zap aí de vocês, se a conexão estiver ruim? Eu não sei se está me ouvindo. Não mandaram nenhuma pergunta agora. Tá, então vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Posso fazer? Passa para o 4G aqui do celular. Sai do WhatsApp. Pessoal, essas são características do atendimento online. Às vezes essas interrupções acontecem, né? Aí cabe a nós. Vamos lá. Oi, Deró. Voltou, professor? Deró. Voltou, professor? Voltou. Vou pedir para você seguir daí, Deró, porque infelizmente a conexão hoje não está muito legal. Na verdade, acho que o feriado está todo mundo assistindo live, tomando cerveja, querendo assistir filme na rede. Sim, olha que a gente entrou bem mais cedo, às vezes né? um pouco atrapalhado. E a gente entrou bem mais cedo para evitar isso, né? Porque a sexta-feira ela é complicada à noite, né? Mas eu posso ir seguindo daqui, se o professor quiser ficar aí, então, só de ouvinte, está ok também. Apareceu aqui uma pergunta, vamos lá. Né? A Gilda me perguntou sobre objetos no set terapêutico, né? O que pode aparecer, por exemplo, aqui atrás do terapeuta, né? Vamos lá, pessoal. Isso varia muito de abordagem para abordagem, tá? Tem abordagem que o consultório é totalmente clean, que não querem nenhum tipo de interferência visual, e tem outras abordagens que não se importam tanto com isso, né? Elementos de aconchego para dar calor ambiente, né? No consultório, um tapete, um estofado, um quadro neutro. Algumas pessoas trabalham com isso. Aí a colega citou aqui pontualmente, né? Garrafa de bebida, por exemplo, né? No set terapêutico, nem que seja aquelas garrafas de enfeite e tal. Bom, eu creio que vai muito aí do bom senso de cada um e daquilo que vocês querem, né, que o paciente visualize enquanto set terapêutico, né? Na nossa abordagem, não vi nada específico, pelo contrário, né? Nossa abordagem ela costuma não ser tão neutra assim, mas com certeza tem abordagens que o set terapêutico é clean totalmente. Nenhum tipo de influência visual, nem quadro, nem nada, né? O professor está na escuta aí? Estou escutando. Quer complementar alguma coisa, professor, a respeito disso? Objetos no set terapêutico? É o seguinte, né? Eu falo que o setting terapêutico, o seu consultório tem que ter a sua cara. Né? Eu, por exemplo, amo a natureza. Eu gosto de atender em locais, inclusive, abertos, né? Até que, para quem me conhece como profissional, não é raro eu convidar um paciente meu para fazer uma caminhada no bairro que eu moro.
sabe? Fazer a terapia andando, né? Pega o cão guia, vamos embora caminhando no meio da natureza, né? Agora, esse é o meu jeito. Né? O legal de trabalhar com abordagem analítica é que você pode trabalhar do seu jeito, né? Tem gente que vai querer atender no banco da praça, tem gente que você tem que garantir o sigilo, a sua atenção sobre o que o paciente fala, né? Uma escuta mais aguçada. Agora, a questão dos objetos, eu falo que isso é muito singular, isso é muito pessoal, né? Eu tenho lá no Instituto, são 7 consultórios, né? E nas 2 clínicas, na verdade, vai dar... São 7 numa, 5 na outra e 73 estagiários. Verão é a coisa mais engraçada, porque uma estagiária bota, quer pegar um vasinho e botar no meio da mesa, a outra quer botar o quadro, a outra quer botar o... Sabe? É muito engraçado porque as pessoas, na verdade, elas querem transformar o espaço terapêutico na cara delas. Né? Tem gente que prefere uma sala, tem gente que prefere a outra. Uns querem uma coisa mais chique, a outra gosta de sentar no chão. Isso é muito relativo, né? E vai muito de você, principalmente como profissional, se sentir à vontade, né? De você ficar à vontade para poder trabalhar. Né? Eu acho que no ambiente virtual não é nem um pouco diferente, né? Exato, professor. Eu até... Inclusive, Pois não. inclusive ó, a gente fala muito sobre setting terapêutico no curso, né? A gente tem uma videoaula inteira só sobre setting terapêutico, né? E Exato. é importante as pessoas pegarem minúcias, né? Exato, professor. Garantir, né, a qualidade do set, independente se ele é online, independente se ele é presencial, independente se ele é uma sessão externa, que são sessões que eu faço muito também. Eu estou falando em caminhar, né? Alguns casos de fobia social, eu costumo fazer externa e elas costumam ser muito proveitosas. Porém, lembrando, seja lá como for essa sessão, tem que estar garantido todo o set terapêutico. Atenção, sigilo, conforto do paciente. O paciente não pode se sentir exposto, não é o caso, né? Então, seja lá onde for, o set tem que ser sempre, sempre, sempre preservado, né? Nível de comunicação, nível de interação. Muitos pacientes se sentem melhor sentando no chão, outros querem deitar no tapete, que seja, né? Então, a nossa abordagem ela tem essa fluidez, né? Como eu digo sempre, ao contrário de outras abordagens, colegas que vêm de outras abordagens e até estranham nossos consultórios às vezes, né? Nossa, mas aqui tem tanto elemento, né, que vai influenciar no paciente. Na nossa abordagem não é o caso, né? Então, isso fica bem, bem tranquilo, né? Mais perguntas, pessoal? Tem alguma aqui. Se ninguém tiver, a gente vai sair com uma. Estão me perguntando aqui como que a gente lida com o caso de vazamento de sigilo. Olha, o que a gente faz é evitar ao máximo que a coisa aconteça, porque contenção de danos em termos de sigilo é super delicado, porque acaba virando caso jurídico, né? O que se faz, até mesmo porque que é bom, né, fazer o contrato, é que nesse contrato, por exemplo, também tem que cuidar desse sigilo, né? Que o paciente também é responsável pelo sigilo. Ele é responsável por ter um antivírus no aparelho dele. E vai que, por exemplo, seja um caso aí de, sei lá, de disputa de guarda, você está atendendo a esposa e aí o telefone dela está com um grampo aí, que o marido colocou um grampo. Se você não colocar antivírus lá, não vai saber nunca que esse telefone está grampeado. E aí a sessão inteira vai estar sendo escutada por um terceiro. Acho que isso, até uma das vantagens do isso esteja explícito no contrato também. Por quê? Porque isso responsabiliza, no bom sentido, né? No sentido de autonomia do paciente, isso responsabiliza o paciente pelo seu autocuidado também, né? E não só para garantir o set, mas com preservação do sigilo profissional. Lembrando que os normativos do CFP dizem que isso é 100% responsabilidade do profissional. Não me pergunte como, né? Que a gente não tem como tomar o celular do paciente, escanear, botar antivírus, instalar o programa e falar para ele: não abaixe programas que tenham adwares, que tenham trojans, mas enfim, no que depende da gente, a gente tem que fazer tudo, né? Em termos de segurança, para evitar qualquer tipo de vazamento. Um caso clássico que ficou conhecido aí no início da pandemia foi o caso do Zoom, que muita gente usa. Teve até uma live recente aí de uma pessoa bem conhecida do Conselho que falou do Zoom enquanto ferramenta, mas lembrando
o Zoom foi desautorizado enquanto ferramenta para sigilo. Tá? Ele não foi feito para isso, para garantir sigilo profissional, ele foi feito como ferramenta de conferência, não para 100% de sigilo, né? Aliás, 99%, vamos colocar assim. Então, ao mesmo tempo que... Eu quero chamar a atenção... Pois não, professor. Eu quero chamar a atenção que o Skype é tão vazado quanto o Zoom, né? O Zoom, e as pessoas acham que podem atender pelo Skype com tranquilidade. Tá? Eu chamo essa atenção. O Skype tem que ser a segunda, terceira ferramenta se você não tiver outros recursos. Né? Eu tenho falado muito isso para os nossos estagiários. Evita fazer sessão pelo Skype. Mas você sabe como é que funciona, né, Deró? Tem muita gente que é mais esperta do que os espertos, né? E acorda só quando ganha um processo nas costas e arrebenta com a carreira, né? Eu bato muito na tecla. Eu falo que a ruptura do sigilo, a ruptura do setting, o inconsciente do paciente percebe isso e o paciente não volta. Né? E já vi muita gente complicando a vida porque fala demais quando não deveria. Né? Isso no contexto físico. Né? Vacilar com ferramenta tecnológica é 2 vezes pior. Tá? Por quê? Se a ruptura do sigilo, no contexto do verbal, da psicoterapia tradicional, já é complicado, no contexto tecnológico, você, sem querer, criou provas contra você mesmo. Olha que coisa legal. Que você não tinha materialidade da ruptura do sigilo. E o ambiente virtual gera materialidade. Tá? Porque aí a coisa ganha um complicador aí mais contra o profissional. Cuidado. A pergunta de trabalho. A Anne Clay está fazendo a pergunta: qual a ferramenta que o professor prefere utilizar? Eu uso o WhatsApp, porque é criptografado, eu trabalho no meu celular. Tá? Normalmente, depois que você desliga e religa, o celular não fica armazenando em nuvem a conversa telefônica, a chamada de voz. Tá? Então, a vantagem para mim é muito maior. Eu acho muito mais seguro. Né? Eu também Nunca uso pelo Telegram. Tá? Né? Telegram vaza. Tá? Então, se quiser fazer videochamada, também faça pelo WhatsApp. O WhatsApp tem a vantagem sobre os outros programas que o Deró já tinha falado, ele é criptografado. Então, é muito difícil você ver vazamento de informação pelo WhatsApp. Pelo menos não tenho tido grandes notícias. Né? Tudo bem que um big hacker